a cidade de Jerusalém, sobre os desertos, aleluia. E aí Abraão se foi e ficou Isaac, louvado seja Deus. Isaac fez a mesma trajetória de seu pai, teve que cavar poços, teve que enfrentar guerras, mentiu, aleluia. Mas o Senhor fez ele rever a mentira dele e voltar a falar a verdade quando ele foi pego, louvado seja Deus, em nome de Jesus. Então se iniciou o povo de Israel. Então se iniciou Joquebede, Moisés, aleluia. Você já conhece a história, louvado seja Deus. Joquebede fez o seu cestinho e colocou a promessa dela no rio, confiando que o Senhor pega aquele pedestal lá, pai, lá na frente, pedestal, de morte, lá na frente. Mas o Senhor usou os inimigos para cuidar da promessa dela. Louvado seja o santo nome do Senhor. Então você não se perturba se o inimigo está se levantando contra a sua vida. É o Senhor que permitiu ele entrar no seu caminho, amém? Louvado seja Deus. E aí Moisés cresceu no Egito, Moisés foi estudado, Moisés fez faculdade, Moisés foi letrado com as melhores faculdades da época, né? No Egito, aleluia, louvado seja Deus. Mas ele matando um egípcio para defender o seu povo quando ele cresceu, aleluia. Ele teve que fugir do Egito para o deserto. E então ele foi parar na casa da futura esposa dele, da qual ele conheceu, teve 2 filhos, aleluia. E ficou ali por 40 anos. Fora os 40 que ele já tinha, ou seja, 80 anos. A sua promessa não está demorando, aleluia. O Senhor sabe o tempo certo e a hora de amadurecer a sua fé para você receber, aleluia. Então Moisés, com 80 anos, foi chamado para ir até o Egito para libertar o povo de Israel, porque o Senhor ouviu o clamor daquele povo. Aquele povo estava sofrendo e aquele povo já não tinha mais solução e nem saída, aleluia, a não ser olhar para cima, conhecer de verdade o verdadeiro Deus. Porque o povo de Israel naquela época eles eram assim, quando estava tudo bem, eles esqueciam de Deus, mas quando estava tudo ruim, eles voltavam a se lembrar de Deus, aleluia. E quando estava tudo bem, eles voltavam à idolatria, eles voltavam ao pecado, eles voltavam a se envolver com as egípcias, aleluia. E aquele povo, mesmo com tudo isso, o Senhor teve misericórdia e ouviu o clamor daquele povo, enviou Moisés, e Moisés libertou aquele povo passou 40 anos peregrinando pelo deserto, aleluia. Agora você já vai entender aonde eu quero chegar. E aquele povo passou 40 anos peregrinando, e aquela futura geração que saiu do Egito com aquela mentalidade de escravo, morreu no deserto. Só os filhos deles, aleluia, herdaram a terra junto com Caleb e Josué, aleluia. Então o Senhor mandou Moisés preparar um futuro governador que ia guiar aquele povo até a terra prometida. Moisés deixou tudo preparado, deixou tudo escrito, faz assim, faz daquele jeito, do jeito que a ordem que o Senhor ordenou a ele. Então assim Josué fez, assim Josué ajudou o povo a entrar dentro das terras de, aleluia, Samaria, de Israel. Então o povo foi pegando as suas tribos, foi pegando as suas terras, foi crescendo, foi peregrinando, foi se multiplicando, aleluia. E ali começou o povo de Judá, louvado seja Deus. Então o Senhor, outras nações tinham reis, aleluia, e o povo de Israel não tinha rei. Então o povo de Israel queria ter um rei, aleluia. Então o Senhor falou assim para Samuel: vai até, aleluia, um monte e lá eu te mostrarei. Então o Senhor ungiu a Saul, o primeiro rei de Israel, louvado seja Deus. E aí Saul começou bem. Saul era temente ao Senhor, Saul era fiel ao Senhor, mas o fim dele foi trágico, aleluia, porque ele não queria mais ouvir a voz do Senhor. E assim somos nós, a gente não tem que dar ouvido à voz do inimigo, ou ouvir as coisas erradas dessa terra, aleluia, porque a nossa carne é tendência ao pecado, aí as coisas erradas. Então a gente tem que sempre estar no Espírito, andar pelo Espírito, aleluia, vigiando e orando. A Bíblia fala vigiar e orar, para que não caia em tentação, para que a gente não venha cair na tentação de querer se desviar nem sequer um minuto, porque eu e você somos coluna da nossa casa,
o diabo vem em sua casa. Se você parar, sua família não vai vir para a casa do Senhor, a sua família não vai ser salva e você não vai perder a sua salvação. Temos que estar atentos e vigilantes, aleluia. Louvado seja Deus. E assim o povo cresceu e se multiplicou. Saul cometeu suicídio, aleluia, porque ele não aguentou tamanha prova, ele não aguentou tamanhas batalhas, ele viu que ele fracassou. Louvado seja Deus. Então o Senhor preparou outro rei. Louvado seja Deus. Davi se levantou, Davi cuidou daquela nação, Davi guerreou, Davi matou todos os inimigos daquele lugar e preparou o seu sucessor. Aí veio Salomão. Aí os historiadores falam assim, Salomão teve um reinado calmo, pacífico, não teve guerra. Claro que não, o pai dele matou todos os inimigos, o pai dele deixou tudo preparado, o pai dele mostrou aonde ele tinha escrito por ordem do Senhor: essa vai ser a madeira que você irá construir o meu templo, essa será o ouro que você irá derreter e fazer o meu altar, fazer a minha arca, fazer os utensílios da casa do Senhor. E assim era a obra do Senhor. Louvado seja Deus. E Salomão se levantou, aleluia. Salomão se levantou para fazer a casa do Senhor, para fazer o templo. E naquela época o templo de Salomão, aleluia, que o Senhor ordenou a fazer, era um templo muito grande, muito bonito, muito espaçoso, muito luxuoso para a época. Louvado seja Deus. Porque Salomão dizia na cabeça dele: eu tenho tudo que eu quero, eu tenho riqueza, eu tenho joias, eu tenho ouro, mas e a arca do Senhor, aonde irá ficar? A arca do Senhor na terra representava a presença de Deus. Aleluia. Então Salomão se levantou e fez a casa do Senhor. Louvado seja Deus. Se levantou o rei, destruiu aquela nação, destruiu os muros de Jerusalém, destruiu aquele templo. Aleluia. Assim como o inimigo tem se levantado nos dias de hoje para destruir a nossa igreja, para destruir o povo de Deus, trazendo divisão, contenda, fofoca, ira nos corações. Um fala pau, outro entende pedra, e aí começa a ter um furor no nosso coração. Ah, mas o irmão me olhou errado. Aleluia. O que devemos fazer? Confrontá-los? Não. Crente não briga, crente ora, crente busca a direção do céu. É o Senhor que peleja por nós, é o Senhor que julga a nossa causa, é o Senhor que entra nessa peleja. Glória a Deus, aleluia. A arma do crente é a oração, a arma do crente é o jejum, a arma do crente é o louvor. Só vocês sabem como que existe nas regiões celestiais. Se vocês soubessem o poder que o louvor tem, vocês louvavam mais. Louvava dentro da casa de vocês. Um dia eu estava muito cansada, muito abatida. Aleluia. Uma missionária ligou para mim e falou assim: Isabel, eu não sei o que está acontecendo com você, mas o Senhor manda você louvar mais dentro da sua casa. Você está louvando pouco. Aleluia. Como que ela sabia? Aleluia. Às vezes não é um mero ensaio que a gente está ensaiando, não. Aleluia. O céu está se movimentando. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Sabe que você está guerreando, que você está confessando que só existe um além de Deus. Aleluia. Que Ele é suficiente na sua vida e não há outro. Então existem armas que eu e você temos que aprender a usar. Se a oração não está funcionando, eu vou louvar. Louva o Senhor, louva ainda a harpa, louva hinos, pede direcionamento do Espírito Santo. Senhor, me dá um louvor para que eu possa te adorar. Louvado seja Deus. E você irá ver que a sua luta irá cessar. Você irá ver que o inimigo irá correr, que o inimigo irá ter retirada. Aleluia. Porque tem louvores que falam da palavra do Senhor, que nos direciona, que abre o nosso entendimento, que fala da Bíblia, que entra na nossa alma, no nosso espírito. É onde Satanás não tem acesso, que ele quer arrancar a semente da fé, da minha vida e da sua vida. E a nossa fé a gente não pode perder. Aleluia, Deus. Glória a Deus. É o fundamento daquilo que não se vê, mas é o fundamento daquilo que se espera. Ou seja, a gente não está vendo, mas a gente está crendo que o Senhor irá fazer. Oh, aleluia. É o Senhor quem faz por nós. Aleluia. Às vezes na hora do nervosismo, da raiva, a gente quer gritar, a gente quer bater, a gente quer espernear, a gente quer que aquela luta cesse, a gente quer falar, vamos desistir. E não é assim que o Senhor faz. Oh, glória. O Senhor vem com o seu consolo, o Senhor vem com o seu acalento. Aleluia. E nessa noite o Senhor fala: cuida da minha casa. A minha casa
O nosso alvo é Cristo, o nosso alvo é o céu. Oh, glória a Deus, aleluia. Nosso alvo é o Senhor, aleluia. Não pense que você está fazendo, aleluia, que ninguém está vendo, que a sua carteira não está assinada, que você não está recebendo um salário, que você não está sendo reconhecido, aleluia. Tudo que você está fazendo, inclusive a intenção do seu coração, o Senhor escuta primeiro. O Senhor sabe o porquê você está colocando a mão. O Senhor sabe o porquê você está ajudando a cuidar dessa plantinha na casa do Senhor. Aleluia. O Senhor sabe se é por amor, se é por interesse, se é porque você quer ser visto, se é porque você quer ser o nome no cartaz. O Senhor sabe. Glória a Deus. Ele vai te recompensar. Aleluia. É o Senhor que vai te recompensar. Aleluia. Louvado seja Deus. Nós só temos que ser servos tementes e fiel ao Senhor. Glória a Deus. Peça para o Senhor esta noite destravar os seus sentidos. Existe crente dentro da casa do Senhor que está com os seus sentidos cerrados, os olhos com a trava no olho, os ouvidos com comichões, você não ouve mais a voz do Senhor. Você fica correndo atrás de profeta, querendo ouvir revelação. A palavra do Senhor dobra o seu joelho dentro do seu quarto em secreto, e no secreto teu Pai te recompensará. Aleluia. Ou seja, é o Senhor que vai ver, é o Senhor que vai vendo. Louvado seja Deus. Você só vai se derramar aqui a partir do momento que você fechar a sua porta. Você só vai aprender a louvar ao Senhor quando você louvar Ele primeiro na sua casa. Você só vai sentir a graça do Espírito Santo. O seu culto só vai fluir para o Senhor aqui dentro se você se derramar primeiro lá. Aleluia. Começa primeiro o nosso culto. Sabe como que começa o nosso culto? A partir do momento que eu levanto a mão e coloco o pé no chão. Obrigado, Jesus. Eu acordei com vida. Obrigado, Jesus. Os meus filhos acabou de acordar, estão chorando. Obrigado. É saúde. Obrigado, Jesus. Eu tenho uma comida. Obrigado, Jesus. Eu tenho uma água. Obrigado pelo fôlego de vida, Senhor. Glória a Deus, aleluia. O nosso culto começa quando a gente prepara a nossa roupa, deixa ali arrumadinho, porque vestir também é melhor roupa e vou para a casa do Senhor. Glória a Deus, Eu aleluia. vou vestir o meu melhor sapato, porque eu não vou guardar, não. Eu tenho que viver o hoje, andar o hoje, me vestir hoje para o Senhor. Não é para a igreja, não é para o irmão, não é para me exibir, não é para dizer que eu tenho, o que eu faço, eu não sou nada. Mas o que eu tenho de melhor eu quero mostrar para o meu rei. Porque quando eu estava lá no mundo, eu adorava Satanás. Eu comprava a melhor roupa e me imprimava e saía todo deslumbrante para querer que as pessoas me olhassem. Não. Quando nós vamos para Cristo, a gente tem que se vestir para Ele, andar para Ele, falar por Ele. Oh, glória. Aleluia. Louvado seja Deus. Arrumar o seu cabelo para Ele. Olhar na frente do espelho e falar: Senhor, essa roupa te agrada? Quantas vezes eu já olhei no espelho e falei: Senhor, essa roupa te agrada? Meu marido está de prova. Quando chega na hora de vir para a igreja, eu não vou tirar. Não quero essa. Não quero. Eu falo: mas não tem esse tiro vestido? Eu falei: não, essa eu não quero. O Espírito Santo te mostra aonde está a indecência, aonde está a lascívia, aonde está o pecado, aonde vai chamar a atenção. Aleluia. Louvado seja Deus. Que você não seja pedra de tropeço na vida do teu próximo. Aleluia. Porque o nosso alvo não é isso. O nosso alvo é Cristo. O nosso alvo Glória a é Deus. ganhar o Senhor. Aleluia. Louvado seja Deus. Existe uma grande nuvem de testemunha. Não é só demônios nas regiões celestiais que estão prestando atenção em mim e você não. Eles falam que não, mas eles estão prestando atenção. O seu vizinho, os seus parentes, os seus filhos. Aleluia. Glória a O Deus. seu marido está prestando atenção se você é uma mulher de oração ou não. Ele tem que ver você de joelho. Ele tem que entrar na porta do quarto ali e ver você de joelho e com a cara no pó. Aleluia. Glória a Deus, Ele tem aleluia. que ver como é que você se comporta diante das outras pessoas. Quando nossa carne era corrompida, às vezes a gente se requebrava todo, não podia escutar um somzinho diferente, nós já ficava animado. E essa carne pula, irmão. Se a gente não estiver na graça do Espírito Santo, essa carne pula para a gente pecar. Não normaliza o pecado, não. A gente estamos pagos. É por isso que a gente tem que ter uma vida de jejum, crente, no mínimo, 2, 3 vezes, jejum e oração. Aleluia. A oração é constante, mas o jejum você faz 3 vezes na semana, 2 vezes na semana. Aleluia. Sua carne tem que tremer. Sua carne tem que Glória a sangrar. Deus, aleluia. A gente faz que é pouco
somos mães e somos pais, pegar o nosso único filho e entregar para o sacrifício. O quão doloroso é. E Deus, por amor a nós, por amor a você, por amor a sua alma, aleluia, Ele deu o seu filho. Louvado seja Deus. Que o nosso alvo seja Cristo, que o nosso alvo não seja, aleluia, vir para a casa do Senhor para se exibir ou para se mostrar. Não, tenha um coração humilde. Se não tem, peça ao Senhor. A palavra do Senhor falou: tem falta de sabedoria, peça, porque eu tenho para te dar. Louvado seja Deus. Então Salomão fez a casa do Senhor com os melhores utensílios, levantou um rei, destruiu aquela nação, levou o povo de Judá tudo de cativeiro. Nabucodonosor, o Senhor levantou os inimigos, aleluia, para assolar aquela nação, porque já estava corrompida, já estava na idolatria, já estava no pecado faz hora. A intenção do coração deles não queria mudar. Toda vez que eu e você querer se corromper, o Senhor vai levantar o inimigo para te abater. Porque o Senhor vem, mas Ele também cura, Ele também sara. Aleluia. Os olhos dele são como um chão consumidor, aleluia. Então a gente não vive na lei dessa terra. O governo é desse jeito, o governo é dessa maneira, o governo é daquele outro jeito. Desse jeito não vamos consumir, desse jeito não vamos comprar. A gente não vai ter mais nada. É permissão do Senhor. Aleluia. Confia no Senhor, porque Ele já disse que os dele Ele vai cuidar. Ele está cuidando. Hoje você está com saúde, aleluia. Hoje você está andando, você está falando, você está com a sua família. Louvado seja Deus, você tem seu alimento. Pode ser arroz e ovo, mas é graças a Deus que você tem. Glória a Deus, aleluia. Eu estou com o jardineiro de fome. Você já entrou naquela santa casa, você já viu todas estão no leito clamando por misericórdia, o Senhor ainda não foi ali fazer o milagre? Porque quantas e quantas vezes o Senhor já deu chance para aquelas pessoas e elas não quiseram? Existem vários que eu e você temos que passar, e ninguém vai passar por mim e por você. Glória a Deus. Devemos estar atentos e vigilantes para fazer a obra do Senhor. Se levanta hoje para cuidar da obra do Senhor. Começa por você. Senhor, muda dentro de mim. Muda o meu eu, meu caráter, o meu querer. Senhor, me faz um servo temente e fiel a Ti. Senhor, muda a minha mentalidade. Senhor, às vezes tem algo na minha vida que não está da maneira que o Senhor quer. Eu não estou te sentindo, eu não estou te vendo, eu não estou sentindo a Tua graça. E eu não aceito viver dessa maneira. Não aceito a frieza na sua vida, igreja. Quer sentir o gosto do Espírito Santo dentro da sua casa. Glória a Deus. Esse hino que a irmã Paulane, ela cantou, eu amo esse hino. Porque ele fala, venha como está. Ele fala do amor de Cristo por nós. Às vezes nós nos julgamos. Não somos tão inteligentes. Não sou tão capacitado. Não sou um coitadinho. Quem sou eu na fila do pão? Não, o Senhor fala, venha como está. Glória a Deus. O Senhor não escolhe capacitado, Ele capacita você quando você se dispõe ao Senhor. Queira colocar a mão no arado. Aleluia. Não recusa os convites, não recusa as oportunidades. É para louvar, eu vou louvar. É para passar o rodo, eu vou passar. É para me pegar uma água com o pregador, eu vou pegar. Com graça no coração de que você está servindo ao Senhor. Glória a Deus. Não quer servir nem o seu irmão, que dirá você querer ver Cristo. Ver o nosso próprio Deus. Não existe isso. Louvado seja Deus. A gente quer servir aqueles, Senhor, eu vou te servir. Louvado seja Deus. Mas aí, louvado seja Deus. Eu falo com o meu irmão, eu falo em casa, eu falo na rua. Eu falo. Então eu quero mudar hoje, gente. A palavra do Senhor nessa campanha fala, cuida da casa do Senhor. Ou seja, cuida de dentro de vocês para fora. Louvado seja Deus. Cuida da sua casa com amor. Cuida da sua família com zelo. Cuida da casa de Deus. Se disponha. Às vezes agora eu estava cansado, estava prostrado, estava com dor. Eu falei, eu não vou. E o Senhor falou, Isabel, e se eu te chamasse hoje? Você ia falar não para mim? Eu falei, opa, já estou lá. Já estou ali. Glória a Deus, aleluia. 3 horas da tarde, irmão, hoje não está para mim. Não podia ter falado mais cedo? Aí eu vim preparar, não. Mas e a vida que você tem que ter todos os dias com o Senhor? Cadê os teus devocionais? Aleluia. Todos os dias nós temos que ler nem um, nem for 1, 2
Eu falo porque quando me chamavam, tremia na base. Tremia. O que eu podia fazer para fugir, desaparecer dessa oportunidade, era onde eu fugia. Eu fugia. Era para louvar, eu fugia. Era para cantar com jubilação, eu fugia. Para Pelenda, pegando o barco na rua de Fátima. Eu fugia. Passa, mas o Senhor, ó, ele falou assim: ou você faz, aleluia, ou você faz. Não tem escolha. Não tem como olhar para trás. Glória a Deus, aleluia. Você não quer a sua família salva? Você não quer as bênçãos do Senhor? Aleluia. Eu falei: eu quero. Ele falou assim: então começa a fazer hoje. É agora, não resta mais tempo. É a última fase da igreja na terra. As próximas gerações não vai ter. É tudo mentira. Se você olhar para a Bíblia, está se cumprindo. Aleluia. A única coisa que eu acho que ainda não se cumpriu foi a palavra por toda a terra. A hora que essa palavra se proclamar por toda a terra, toda tribo, toda nação, acabou. Jesus vem, leva a sua igreja. Glória a Deus, Leva a aleluia. igreja, leva o Espírito Santo. Aquele que ficava a chorar, vai procurar a morte, não vai encontrar. Aleluia. A gente tem tão medinho assim, a gente já chora. Imagina que está o corpo inteiro e a gente não querer a morte não vem. O quão terrível é, você já imaginou? Já imaginou como que é o lago de fogo na nossa carne? E as pessoas falam: não, isso é bobeira, isso é coisa de crente, eles não estão doidos. Doido não. Aqui, ó. A palavra de Deus, ela não muda. Aleluia. Quem muda é o homem. Quem muda sou eu, quem muda é você. Aleluia. Então o Senhor levantou o inimigo, aleluia, para destruir a casa do Senhor, para destruir para o povo cativeiro. Fora a parte dos idólatras, que foi tudo morto. Daniel estava nessa remessa. Então o Senhor levantou Daniel, Ananias, Azarias dentro da Babilônia e honrou os servos do Senhor ali naquele lugar. Louvado seja Deus. Então aquele povo passou 70 anos em cativeiro. Aquela nação morreu e se levantou outra nação dentro do cativeiro, presa pelo inimigo. Então o Senhor falou: vou levantar o meu servo. Levantou outro rei, Dário, aleluia. Dário fez decretos, aleluia, e falou: eu vou soltar este povo, vou soltar essas nações. Aqueles que quiserem voltar para a sua casa, que volte. Assinarei cartas para que volte para a sua nação. Então o povo de Judá se retornou para Israel. Quando chegou lá, ele viu os muros destruídos, a casa do Senhor toda assolada. Então o Senhor levantou Ananias novamente, louvado seja Deus. Ananias não, levantou Neemias, louvado seja Deus. Aí entra a história de Neemias. Ele muito entristecido chegou no rei e falou: Senhor, a casa dos meus pais foram destruída, o templo do meu Deus foi destruído. Neemias se levantou na guerra, porque ele sabia que era mais espiritual do que físico. Louvado seja Deus. Por 4 meses ele orou e jejuou diante da face do Senhor. Quando ele foi aparecer na frente do rei, o rei achou graça diante dele, diante do pedido dele. Ele falou: Senhor, me liberta cartas, aleluia, e me deixe ir construir o templo do meu Deus. E ele foi construir, e o rei assinou as cartas e mandou ele ir. Louvado seja Deus. E o Senhor foi com ele. Quando ele chegou, a cidade toda assolada, toda queimada a fogo. Louvado seja Deus. E então, ele com a espada na mão, ele destruía os inimigos. Com a outra ele construía os muros. Com a outra ele construía o templo. Louvado seja Deus. Então aquele povo que não ficou em Judá, ele chorava aos mais velhos e falava: como que você construiu uma casa para o Senhor dessa maneira? Tão simples, tão pobre, de madeira velha. Cadê as coisas de ouro, os utensílios de ouro? Aonde que está? E as pessoas choravam. Nem sabiam trabalhar com o Senhor. Nem sabiam que era a permissão do Senhor ali. Louvado seja Deus. Então o Senhor levantou o profeta Ageu. A palavra do Senhor fala que a glória da última casa, aquela era a última. A glória da última casa será melhor do que a primeira. E essa é a casa que eu e você temos que ter. Aleluia. É a casa que nós vamos ter. Vai ser a última, vai ser lá no céu, lá não haverá morte, nem choro, nem dor. Tudo que nós passamos aqui vai valer a pena, igreja. Hoje a gente chora, aleluia, mas vai valer a pena. Louvado seja Deus.
Passou como um relâmpago, sabe, um poder enorme, uma coisa grandiosa. Mas ele contemplou, aleluia, a presença do nosso Deus. Louvado seja Deus. Será que eu e você faz a metade que Moisés faz? Faz não. Você tem coragem de subir um monte 40 dias? 2 dias você pede socorro, já nem nada. Choveu, acabou. Frio, já era. Glória a Deus, aleluia. Um monte de quilos. Estou certo ou errado? Aleluia. Responda para você nessa noite. Louvado seja Deus. Então o Senhor permitiu o povo voltar para Judá, reconstruiu aquela cidade, reconstruiu o templo do Senhor. Então o Senhor trouxe de volta a Arca da Aliança, trouxe a presença dele de volta para o povo. O povo se arrependeu do pecado, o povo voltou para Cristo, aleluia, para Deus, em nome de Jesus. E a palavra do Senhor vai dizer que não, os sacerdotes e os levitas não leram a palavra, eles não leram as escrituras, porque antigamente não tinha Bíblia assim para mim e para você não. Você tinha que ir no templo e lá eles pegavam os pergaminhos e lia. Se você fosse coxo, doente, veio nem no tempo você entrava, você ficava na porta para fora, se tivesse algum defeito. Olha como que o nosso Cristo ele é maravilhoso. Hoje em dia nós temos isso aqui à disposição. Minha casa ajuda muito nas férias. Você lê as férias? Glória a Deus. Lê bem. Aleluia. E aí o Senhor fala que os levitas e os sacerdotes não leram a palavra do Senhor. Foi o louvor. Foi a sintonia das harpas tocando. Aleluia. Foi a grandeza do Senhor. A comunhão do coração do povo no mesmo propósito, chamar a presença do Senhor para dentro da casa. Então todos louvaram ao Senhor no mesmo ritmo, e aquela graça foi tomando toda a casa. A palavra do Senhor falou que através do louvor todos sentiram a presença de Deus, todos foram renovados, aleluia, a presença de Deus. E é essa presença que eu e você temos que carregar todos os dias da nossa vida. Aleluia. Existem dias que nós estamos super crente, existem dias que nós estamos meio crente, e existem dias que nós estamos nada crente. Aleluia. Aí você vai ter que andar com quem é muito crente, mais crente que você. Que a hora que você precisar, você vai falar: ô amiga, hoje eu vou ler a crente. Ela vai falar: arrependido, não, Jesus, vamos orar, vamos ler a Bíblia. Porque é assim, irmão, um levantando o outro. Quem vai fazer ovelha é o pastor, quem vai fazer ovelha e vai trazer para a casa do Senhor é eu e você. Ovelha multiplica ovelha. Louvado seja Deus. Que tenha um coração reto diante do Senhor, não bote. O Senhor não alimenta bote. A palavra do Senhor vai dizer que o trigo e o joio vai crescer ambos. Todos vão parecer iguais. O trigo vai crescer e o joio vai crescer junto. É necessário que isso aconteça. Porque se ele arrancar, ele vai arrancar o trigo também. Mas a colheita final está chegando. O juízo está chegando. Aleluia. E a palavra do Senhor vai falar que ele vai colocar todos os anjos, 4 anos na face dessa terra. E os dele ele vai colher. Ele vai tirar. Porque já está pronto. Mas o trigo vai queimar, o joio vai queimar, e o trigo será levado. Glória a Deus. O trigo sou eu e você. Queira ser renovado pela Espírito Santo nessa noite. Seja renovado pela Espírito Santo nessa noite. Receba a força do Senhor nessa noite. Força para orar, força para jejuar, força para falar do Senhor, força para levar a palavra do Senhor para onde você passar. Glória a Deus. Aleluia. Dá testemunho do que o Senhor faz na sua vida. Louvado seja Deus. Receba a graça do Espírito Santo para abrir sua boca hoje. Faça uma coisa para o Senhor hoje. Aleluia. Use suas redes sociais. Pregue a palavra do Senhor. Multiplica. Aleluia. Em vez de levar fofoca, levar mentira, levar engano, leva a palavra, leva louvor. Usa o sistema contra o sistema. Aí no sistema do inimigo é onde Cristo não é. Leva, multiplica. Você tem um monte de contato precisando ouvir uma palavra, ouvir uma oração, você se adorar. Se um irmão te pediu uma oração hoje, você está pronto para orar por ele, colocar a mão na cabeça dele, expulsar o diabo? Não dá nada. Não ora nem por você, tem preguiça. Preguiça é amor. É só preguiça. A gente quer viver que nem um aleijado. Só brigar, só brigar, só brigar. A gente não quer caminhar para nossas pernas. Às vezes a gente impede o nosso milagre
de abrir a nossa boca e falar com Deus. A palavra do Senhor falou que quando o nosso Cristo morreu, o véu foi rasgado. A gente precisava de um sacerdote para interceder por nós, pelo nosso pecado, para entrar dentro do templo. Hoje em dia o véu foi rasgado, significa que a sua palavra do Senhor tem livre acesso. Ele toda hora, todo minuto, todo momento, Ele está querendo ouvir, Ele está querendo falar com você. Nós que não falamos. Nós queremos que alguém intercede por nós. Às vezes até o intercessor está cansado, porque cansa você carregar todo mundo nas costas. Você sabe que aquela irmã ora mais, que aquela irmã é cheia de dom, que aquela irmã é cheia de talento. Você fala, irmã, ora por mim. Claro, tem dia que você precisa de uma oração diferente. Tem dia que você quer uma oração diferente. Mas agora, todo dia eu estou na casa do Senhor. Todo dia eu quero uma oração da irmã. Todo dia eu quero uma oração do irmão. E a minha oração é quando que eu vou me levantar na presença do Senhor? É quando que o Senhor vai me levantar como profeta nessa terra? Ah, eu quero fazer o céu parar. Eu quero que a nuvem desce. Como que vai fazer se você não abre a sua boca? Você não tem coragem, louvado seja Deus, de dobrar o seu joelho dentro da sua casa 10 minutos todos os dias. Faça isso todos os dias. Salmo 139 antes de dormir. Leia todo ele, Senhor, eu não sei nem o que falar, não sei nem o que eu estou fazendo aqui. Lê e dorme. 3 horas da manhã levanta. 10 minutinhos de oração ali. Senhor, ó, estou com sono, não estou precisando para ser crente não, mas eu estou aqui. Senhor, eu quero sentir a tua graça. Eu te garanto que em um mês você vai sentir a diferença na sua vida. Glória a Deus, aleluia. Você vai ver que aquela luta que você precisa vencer, você vai vencer em nome de Jesus. Aquele milagre que você precisa receber, aquela bênção que você precisa receber, se fala, Senhor, está demorando. Por que está demorando? Porque o Senhor está esperando você se mexer. Aquilo que é para você fazer, o outro não vai fazer. Aleluia. É por isso que o Senhor, aleluia, nos deu 2 olhos, 2 ouvidos e uma boca. Glória a Para Deus. quê? Ouve mais, fala menos, aleluia, vê aquilo que atrás, você filtra aquilo que presta. Você peça discernimento do Espírito Santo, Senhor, isso é para mim ver, não é para mim ver. Te entristece, se te entristece, já afasta de mim. Você já desvia. Glória a Deus. Já foge da aparência do nome. Porque a palavra do Senhor fala, foge. Mas resistir ao diabo e ele fugirá de vós. É o diabo que tem que fugir, não é você que tem que fugir dele não. Se você está fugindo de Satanás, você está uma linha para cair. Algo de errado não está certo. É ele que vai fugir, é ele que tem que sair de dentro da sua casa. É ele que tem que sair de dentro da sua casa. Profetiza dentro da sua casa. Sai em nome de Jesus. Sai da frieza, sai da preguiça, sai do desânimo. Sai da miséria em nome de Jesus. Eu não aceito. Eu vou receber o meu milagre em nome de Jesus. Quando eu precisava receber minhas bênçãos, eu vou, não resolvi a oração, parecia que nada acontecia. O Senhor usou uma profeta e falou assim: Isabel, você não tem uma boca? Eu falei: tem. Ela falou assim: profetiza. O Senhor está esperando que você profetiza. Palavra tem poder. Nós muitas das vezes usamos nossas palavras para falar coisa errada, coisa que não deve, e para falar coisas boas. Não, vou conseguir em nome de Jesus. Aleluia. Lá em casa o profeta é o meu marido. Ele que fala, não, nós vamos fazer em nome de Jesus. Vai dar certo em nome de Jesus. Não, eu não aceito isso aqui, eu vou resistir. Não, pode parar. Ele fala. Às vezes ele tenta ali no focinho e eu já paro. Já deu um step, já acabou. Ele fala, não, não vai parar não. Vamos em nome de Jesus, vai dar certo. E não é verdade. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Você vê o profeta dentro de casa? É você que é o profeta da sua casa. É você que está aqui todo dia ouvindo a palavra do Senhor. É com você que o Senhor está falando. É o Senhor que está falando com você esta noite, gente. Desperta para Ele. Desperta hoje. Louvado seja Deus. Usa a sua palavra para profetizar coisas boas na sua vida. Na vida dos seus filhos, na vida do seu marido. A hora que eu saí, louvado seja Deus de casa. Estava meio cansada, desanimada. Aleluia, com dor, estou vendo uma pirona. Falei, Senhor, eu vou prometer isso, eu não quero nada hoje. Aí chegou uma mensagem, 7 horas chegou uma mensagem. Minha sobrinha falando assim: tia, o meu irmão ela falou assim: o meu pai, tio, ele já vai fazer 4 meses lá na cadeia. E o juiz reviu o papel dele hoje. E amanhã ele vai sair, tia. Amanhã ele está saindo. O juiz viu
Amanhã ele está saindo. Quem faz isso é o Senhor. Todos os dias eu dobrava meu joelho e falava: Senhor, eu não vou lá visitar. Eu não vou colocar minha mão onde o Senhor está tratando. Mas o Senhor tem poder para ir lá através do teu Espírito Santo. Peça para o Espírito Santo ir de encontro com as pessoas que você precisa ser mudado. É Ele que vai. E eu falei: Senhor, a hora que ele sair de lá, ele sai uma nova pessoa. E amanhã eu vou ouvir a voz dele. Porque o Senhor é fiel, o Senhor ouve a minha e a sua oração. Às vezes uma oraçãozinha simples, sem muitas palavras, sem muitos enfeites, dentro da casa do Senhor, você fala assim: oh Deus, aconteceu isso, fulano falou que ouve de mim, fulano fez isso aqui para mim. Simples. E você acha que o Senhor não está me vendo. Mas o Senhor está contemplando o seu coração. O Senhor quer ajudar a sua causa. Aleluia. Aleluia. Não coloca, não limita o Senhor. O Senhor, Ele é Deus, Ele é justo, Ele é santo, Ele é grande. Aleluia. E Ele vai responder a minha e a sua oração. Porque Ele responde. Ou Ele fala na hora, ou Ele fala depois. Ou Ele vai falar na palavra, Ele vai falar com o profeta. Ele vai te confirmar aquilo que você acabou de falar para Ele. Ele confirma para mim na palavra. Dentro de casa, eu dobro meu joelho e falo: Senhor, eu quero ouvir o Senhor, eu não quero ouvir profeta, eu não quero ouvir ninguém, eu quero ouvir o Senhor. Aleluia. E o Senhor fala comigo através da palavra, igreja. O Senhor fala comigo em sonho. Quantas e quantas vezes eu não sonho à toa. Quando o Senhor me mostra assim, às vezes eu até caio da cama, de todos os que eu levo. E é certeira, porque você não esquece aquela coisa, toma conta do seu coração assim, você não esquece. Louvado seja Deus, o Senhor responde. Dobra o seu joelho e busca o Senhor. Queira ser diferente dentro da sua casa. Seja profeta lá dentro. Profetiza na vida do seu marido. Unge a cabeça dele. Unge a cabeça do seu filho. Aleluia. Eu tenho agora um tio em casa. Levei o pastor orar e falei: pastor, olha esse óleo aí para mim. Ele orou, consagrou. Aleluia. Eu oro no meu portão. Eu oro na minha janela. Eu oro na porta do fundo. Aleluia. Eu oro na minha dispensa. Aleluia. A dispensa nunca mais ficou vazia. Nunca mais. Quando pensa que ela vai estar vazia, a providência vem. Glória a Deus. Aleluia. Eu entro para de novo. Eu oro na porta do meu guarda-roupa. Senhor, ó, abençoa meus sapatos, abençoa minhas roupas, abençoa Jesus. Eu quero dar bonita do Senhor. Abençoa o quarto dos meus filhos, Senhor. A cama dos meus filhos está aqui. Eu não aceito que o mal venha só aos meus filhos. Vem trazer perturbação para os meus filhos. Senhor, onde eles estão tendo dificuldade, meu Deus, nos estudos, tira esse bloqueio, tira a ansiedade. Coloco meus filhos, desde ontem estão sem aula. 3 horas da tarde, dobra o joelho, agora. O chinelo na mão, amanhã eu quero. Dobra o joelho deles, não quero, está pequenininho. Eu dobro eles aqui. Vamos buscar o Senhor. É uma graça. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Eu te convido você a fazer isso hoje. Louva 3 anos da arca. Lê uma palavra, explica para aqueles que estão dispostos a te ouvir dentro da casa. Fala: vamos para o orar. Vamos. Às vezes a mãe fala: não tem do nada se quer orar. Do nada você está falando uma coisa, agora você já quer orar. Do nada. Vamos orar. Porque as nossas guerras não só vêm na oração. Se coloca de pé, igreja. Louvado seja Deus. Grande, justo e poderoso é o Senhor para nos responder. Louvado seja o santo nome do Senhor. Peça para o Espírito Santo te ajudar, aleluia, nas palavras. Porque às vezes você fala assim: eu não oro porque eu estou desanimada. Hoje eu estou com preguiça. Hoje eu não vou